Bom dia, irmãos. Vamos começar o nosso trabalho, a nossa aula com uma oração. Nós te louvamos, ó Pai, porque podemos estar aos teus pés mais esse dia. Tu nos escolheste desde a fundação do mundo para estudarmos a tua palavra, mas sobretudo para cumprirmos a tua palavra. Assim, Senhor, são preciosos os momentos em que podemos nos debruçar sobre a tua palavra e aprender um pouquinho mais dela. Pedimos, Senhor, que tu abençoes esta aula e que possamos aprender mais um pouquinho e sairmos mais um pouquinho engrandecidos com um pouquinho mais de aprendizagem da tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós vamos falar só de Moisés. Só de Moisés. Eu estava comentando com o Paulo agora há pouco, eu fui escalado para dar essa aula e está lá Moisés. A missão de falar de Moisés parece um tsunami. É uma coisa assim, é como se você realmente... Sabe, a pequenez é tão grande perante o vulto Moisés que a gente se sente esmagado. Bom, os textos que nós vamos trabalhar, Hebreus, capítulos 3, 1 a 5, capítulo 11, versículos 23 a 30, e apenas o Pentateuco. Fazer o quê, né? Hebreus 3, 1 a 5. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Nesse texto, o escritor de Hebreus se dirige ao povo hebreu, provavelmente aos hebreus convertidos ao cristianismo no começo, e ele estabelece um paralelo entre Moisés e Cristo. Ora, se alguém tem estatura para ser colocado como paralelo de Cristo, é grande demais. Agora, Hebreus 11, 23 a 30, começando pelos versículos 11, 23 a 26. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. E nos versículos 27 a 30, pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Esse texto de Hebreus é um rapidíssimo, minúsculo sumário da história de Moisés. O nome Moisés tem radical egípcio, MS, que seria um nome genérico para menino. Uma das especulações que eu percebi nos livros que usei como fonte de preparação a essa aula é que
Possivelmente Moisés, pela sua origem, tirado do carriçal de um bracinho do rio Nilo, tivesse recebido apenas o nome de menino, MS. Isso é o radical egípcio. Agora, é mais provável que esse MS tivesse um W acrescentado, uma emissão vocal, que eu não sei nem como se faz em hebraico ou em egípcio, mas que quer dizer basicamente o termo gerar. Haver, por exemplo, que os mesmos sons surgem justamente no nome de alguns dos mais importantes faraós do Egito, por exemplo, Ramsés. Esse sufixo Bzés quer dizer gerado de Ra, aquele que foi gerado de Ra, ou Tutmés, aquele que foi gerado de Tote. Ora, Tutmés I foi exatamente o faraó que governava o Egito quando Moisés nasceu. A filha de Faraó aí mencionada é a filha de Tutmés I. Para que a gente entenda um pouquinho a figura de Moisés, vamos tentar perceber um pouquinho o histórico que antecede isso. Como todos os irmãos sabem, Israel esteve no Egito por cerca de 430 anos. Os 70 membros da família de Jacó, que viviam em Canaã, a primeira ida de Israel a Canaã, depois de Abraão, depois de Isaac, depois Jacó, eles formavam uma família, os 10 filhos de Jacó, tinham uma família como um todo de 70 pessoas. Houve em Canaã, na terra prometida aos israelitas, uma fome devastadora, e os filhos de Jacó e seus familiares desceram então para o Egito, uma história muito conhecida, relatada no Gênesis. Ora, um dos filhos de Jacó, José, tinha sido vendido pelos irmãos aos beduínos, justamente porque José era o preferido do pai, provocava ciúmes nos irmãos. José, uma vez vendido aos beduínos, foi para o Egito, foi levado para o Egito, e lá ele se tornou poderoso, se tornou possivelmente o grão-vizir do faraó. De modo que, como todos nós conhecemos, quando a família de Jacó, os 70, descem ao Egito em busca de pão, em busca de alimento, eles são muito bem acolhidos, obviamente, no Egito, porque eles eram irmãos familiares de uma pessoa extremamente importante no Egito, que era José. Então, durante a permanência da família de Jacó no Egito, durante a vida de José, obviamente, os israelitas tiveram uma vida muito boa. José morreu, e por muito tempo ainda, talvez 100 anos, os israelitas tiveram um tempo muito bom no Egito, porque eles eram ainda vistos e associados à figura de uma pessoa importante no Egito, chamado José. Provavelmente esse período todo aconteceu durante o reinado de Amenemés III, por volta aí de 1800 a.C. Na verdade, a escravidão de Israel começa quando os Ixos invadem o Egito, começando a invasão pelo delta do Nilo, mais ou menos a oeste do delta do Nilo, exatamente onde estavam sediadas as famílias israelitas. De modo que os israelitas foram dos primeiros a serem dominados pelos Ixos. Havia um parentesco entre os Ixos e os israelitas, porque ambos eram povos semitas de origem asiática. E os Ixos, então, quebraram as dinastias egípcias, e durante cerca de 200 anos, esse povo semita, que veio do leste, os Ixos, dominaram o Império Egípcio, e durante esse período os israelitas foram escravizados. Por cerca de 200 anos, os Ixos dominaram o Egito, e o Egito, então, foi finalmente restaurado no domínio da sua própria etnia, debaixo do grande construtor do Império Egípcio, Tutmés I. Isso aconteceu ali por volta de 1500, alguma coisa antes de Cristo. De modo que o Egito retoma as suas dinastias, agora uma dinastia muito poderosa, começada por Tutmés I.
Israel, durante esse período, que permaneceu no Egito, desde o tempo de José até o tempo de Tutmés I, cresceu muito. E o crescimento do povo de Israel era um fator de grande preocupação para os governantes egípcios, porque esses egípcios tinham expulsado os ixos, que eram semitas asiáticos, e os hebreus eram mais aparentados com os ixos e, portanto, eles representavam verdadeiramente uma ameaça aos egípcios. De modo que, expulsos os ixos, os israelitas permanecem escravizados, agora um grande povo, um enorme povo. E esse povo verdadeiramente assustava, no seu crescimento, os egípcios. É interessante que Tutmés I determina, efetivamente, que o povo de Israel seja freado no seu crescimento, porque o povo de Israel crescia mais rapidamente que o povo egípcio, e isso poderia levar ao domínio do Império Egípcio pelos próprios israelitas. Tanto que ele determina que as parteiras matem ou impeçam o nascimento dos primogênitos todos e de todos os homens no sentido de sexo masculino, ou seja, no sentido claro de esterilização da raça. Obviamente as parteiras descumpriram essa ordem do faraó, e é nesse contexto exatamente que nasce Moisés. É interessante a gente pensar por que o povo de Deus, tendo sido levado para Canaã, na primeira vez com Abraão, para a terra prometida já a Abraão, por que Deus permitiu que os israelitas permanecessem escravizados por mais de 400 anos no Egito? É muito provável que, essa é uma linha de interpretação, é muito provável que isso fez parte verdadeiramente de um plano de Deus. Existem 3 argumentos fortes nesse sentido. Primeiro, o contexto da Canaã do tempo de Abraão, Isaac e Jacó. Canaã, a Palestina, basicamente, era uma terra de passagem. Havia um império muito poderoso ao norte, na Turquia, chamado Império Hitita, os heteus. E havia o extremamente poderoso Império Egípcio abaixo. E o fato é que Canaã era exatamente a passagem de exércitos o tempo todo, egípcios atacando hititas, hititas atacando egípcios, ou seja, a terra de Canaã era uma terra sempre em efervescência militar. Ou seja, é muito provável que o crescimento da nação de Israel, enquanto povo de Israel, aquela pequena família, em Canaã era possivelmente impraticável que houvesse esse crescimento de uma grande nação numa Canaã que era uma rota de passagem de exércitos e devastação, tiro, guerra. Tiro não tinha na época, era só lança, escudo, espada, etc. Mas o fato é que provavelmente Deus tenha levado o povo de Israel para o Egito, onde ele pudesse ter uma situação mais estável para o crescimento. E esse crescimento foi fantástico. Por exemplo, no Êxodo, no capítulo 12, versículo 37, se menciona que eram 600 mil homens do sexo masculino, e mais, obviamente, pelo menos mais 600 mil mulheres, e provavelmente mais 800 mil crianças. Quer dizer, era um povo de 2 milhões de pessoas. Esse crescimento de 70 para 2 milhões não seria possível em Canaã naquele tempo. E seria possível, por que não, no Egito, que era um império extremamente sólido, meio afastado daquela convulsão que existia na Mesopotâmia e na Pérsia. E o povo egípcio vivia mais que isolado naquele tempo. Muito bem. A topografia da Palestina era cheia de montanhas, vales, ravinas, ou seja, era muito acidentada. Caracteristicamente, topografias assim davam origem ao surgimento das chamadas cidades-estado, como era, por exemplo, a Grécia Antiga. Deus não queria um povo espalhado, fragmentado em cidades-estado, ele queria uma nação una. E esse é um dos motivos pelos quais, possivelmente, o povo de Israel, se tivesse crescido na Palestina, ele seria todo fragmentado. Outro motivo seria a topografia. E terceiro motivo, fundamentalmente, isso está mencionado impressionantemente no capítulo de Gênesis 15, 13 a 16. Existe aí uma profecia de Deus que a gente precisa ler, porque isso aqui é extremamente impressionante. Gênesis 15, 13 a 16, vamos ler isso.
Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia. Deus estava falando com Abrão, ainda Abrão. E será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz. Será sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui. Esse povo que permanecerá no exílio 400 anos escravizado, tornará para aqui, Canaã. Porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Veja, Deus via nos amorreus, que eram os habitantes que dominavam a Palestina, era um povo profundamente pervertido. Se a gente pensar em Sodoma e Gomorra, provavelmente todos eles eram habitados por amorreus. O povo amorreu era um povo pervertido, absolutamente devasso, e Deus tinha um julgamento para o povo amorreu, mas esse julgamento só poderia ser através da instrumentalidade de um povo forte. Ou seja, o julgamento e a punição aos amorreus seria feito exatamente através dos israelitas, quando Israel já fosse uma população de 2 milhões de habitantes e 600 mil homens em pé, 600 mil homens em armas. Ou seja, esse é o terceiro motivo pelo qual, de fato, Deus retardou o domínio de Canaã por parte dos israelitas, porque era necessário a punição aos amorreus por parte de um povo forte que ele estava preparando. Notem que o plano de Deus é absolutamente impressionante e ele não apenas executa, como avisa de antemão: vou fazer isso. Eu vou construir um povo suficientemente poderoso que vai ficar 430 anos no Egito, inclusive escravizado, sendo forjado a fogo. O sofrimento do povo forja o povo a fogo, para então servir como instrumento de punição aos amorreus. Ora, somente após o sofrimento atroz dessa servidão é que o povo estaria pronto para aproximar-se de Deus e render a sua soberania. Ora, quão parecido isso é conosco? Quando a gente está numa boa, nós que somos crentes até falamos com Deus de vez em quando, alguns mais diligentes falam algumas vezes por dia, mas a maior parte das pessoas, quando está tudo bem, tende a ficar mais distante de Deus. Não, está tudo bem, eu estou na minha, estou na boa, as coisas vão a contento. De vez em quando eu converso com ele, para ele se lembrar que eu existo, mas quando a coisa aperta, a gente entra em sofrimento, perda, doença, naturalmente nós nos aproximamos de Deus. A servidão de Israel é um tipo disso. Ou seja, 400 anos, muitos dos quais escravidão, foi exatamente para fazer com que o coração do povo de Israel estivesse pronto e preparado para o momento em que Deus, de fato, se manifestaria ao povo com todo o poder sob a instrumentalidade de Moisés, e aí o povo estaria pronto para se aproximar do Senhor. Um sumário da vida de Moisés. Ele é primogênito de Hebreus. Deveria ter sido morto quando a parteira visse um primogênito do sexo masculino, mata! Deveria ter sido morto por ordem de Tutmés I, por causa daquele medo do crescimento da nação de Israel dentro do Egito. A criança nasceu, consta que era um bebê muito bonito, ele ficou 3 meses guardado debaixo da proteção dos pais, mas a partir de um certo ponto não era mais possível guardá-lo, e ele foi então pela mãe colocado num cesto de junco, um cesto de papiro, prensado, todinho, calafetado com betume e depositado no Nilo. Puseram o bebezinho lá, ficaram olhando o cestinho se afastar, a irmã dele ficou olhando para ver o que acontecia. Todo mundo sabe, o cesto foi achado por uma servente da filha de Faraó, e a filha de Faraó se encanta com o bebê. Eu li 2 fontes, uma delas fala, não há nenhuma razão para que a gente depreenda de que esta filha de Faraó fosse uma filha especial.
é muito comum que os faraós tivessem haréns com mulheres diferentes e tinham muitos filhos. Filhas mais importantes, filhas menos importantes. A Bíblia fala na filha de Faraó. Mas existem alguns que interpretam e afirmam de fato de que esta filha de Faraó foi a grande, poderosíssima Hatshepsut. Tutmés I foi sucedido por Tutmés II, cuja mulher era Hatshepsut. Quando Tutmés II morreu, e morreu jovem, ela assumiu o trono egípcio. Ela foi uma faraoa poderosa, das mais poderosas. Ela ficou mais ou menos 20 anos no poder. A própria Bíblia de Genebra cita isso. Alguns pensam que essa filha de Faraó foi Hatshepsut, mas não é definitivo isso. Ele foi educado como um príncipe em toda a cultura egípcia, ou seja, durante 40 anos, Moisés viveu na corte egípcia, aprendendo tudo da cultura egípcia. Já adulto, ele acaba se reconhecendo como um portador de sangue hebreu. Ele se percebe como hebreu. E acaba se identificando com o seu povo. Nessa juventude, Moisés se via então como possivelmente aquele que tinha a missão de libertar o povo de Israel. Ele tinha, na minha posição como importante na corte egípcia, estou vendo o meu povo Israel escravizado, então eu posso fazer alguma coisa por eles. Mas ele pensava em fazer isso pela própria força, pela sua própria capacidade, pela sua própria, digamos, arrogância, pelo seu próprio orgulho. De modo que quando um dia ele vai ao canteiro de obras, ele vê um capataz egípcio maltratando a chicotadas um escravo hebreu, um dos irmãos, e ele simplesmente mata o cara. Obviamente todo mundo viu, e ele foi condenado à morte pelo faraó, porque naquele tempo o egípcio era um povo extremamente orgulhoso. E entendia-se que alguém que matasse um egípcio, um estrangeiro que matasse um egípcio, cometia verdadeiramente um crime hediondo. De modo que a punição diretamente para quem matasse um egípcio. Vejam, o príncipe do Egito, Moisés, matou um capataz egípcio, mas como Moisés era hebreu, nessa altura era já público e conhecido, ele era um estrangeiro, então ele foi condenado imediatamente à morte. Logo depois desse fato, Moisés tenta se colocar como árbitro entre contendas entre israelitas, nos canteiros de obras, e os israelitas respondem: escuta, mas quem é que colocou você como juiz sobre nós? Quer dizer, isso mostra como Moisés já tentava, naquele tempo, na juventude, assumir um papel de liderança no povo, só que não era esse o momento e o tempo escolhido por Deus. Ora, Moisés foge, então, condenado à morte, para a região de Midian, ao sul da península de Sinai, ou seja, hoje na Arábia Saudita, e ali ele permanece por 40 anos. Ele casa com Zípora, filha de Jetro, e ali permanece 40 anos, apenas 40 anos. Ora, Moisés fugiu com 40 anos e permaneceu como pastor 40 anos, porque nessa altura ele tinha 80 anos. Ou seja, era um velhinho. 80 anos é um velhinho. E ele ficou 40 anos. Veja, imagine o contraste. Um príncipe do Egito vivendo na corte, no fausto, na cultura egípcia, e agora ele simplesmente é colocado por 40 anos pastando. Literalmente pastando. Pastor de ovelha pasta junto, vocês sabem disso. Pastando no sentido popular do termo, tá certo? Ficou 40 anos isolado no deserto, com as cabras, as ovelhas, pastor, ou seja, isso quebrou completamente a cerviz dele. Ou seja, esses 40 anos que Moisés passou no deserto, foi o tempo necessário para que Deus quebrasse a cerviz de Moisés, para que então ele estivesse pronto para cumprir a missão que Deus tinha para ele. Ou seja, aos 80 anos Deus chama Moisés de dentro de uma sarça ardente, nosso símbolo como igreja presbiteriana, para finalmente liderar o povo de Israel. Nesse momento, Moisés tinha passado para o oposto. Ele era poderoso egípcio, príncipe, arrogante, e agora ele, depois de 40 anos como pastor, tinha caído ao extremo oposto. Ele começa a fazer sérias objeções. Mas quem sou eu para liderar esse povo?
Eu sou humilde, eu sou um pastorzinho. Não manda eu, não, manda outro. Mas, após muitas objeções, Moisés atende ao chamado de Deus e, sob a sua direta dependência de Deus, a palavra é importante, ele se torna dependente de Deus, lidera o povo para fora do Egito em direção à terra prometida por Deus. É como ele mesmo fala, olha, eu sou pesado de língua, eu não sou eloquente, eu não tenho retórica, eu não sei falar, tá bom. Então, o teu irmão Arão, que fala melhor, vai te ajudar nisso. E Moisés e Arão conduzem e julgam o povo de Israel por 40 anos durante o êxodo no deserto, caminho do Egito para a Palestina via a África do Sul, tá certo? Porque o passeio foi grande, tá? A África do Sul é exagero meu, mas o fato é que eles rodearam a terra por 40 anos até chegar na Palestina. O suficiente para passar em 2 gerações e morrer a primeira geração e nascer a segunda. Moisés não chega a penetrar na terra prometida, ele morreu aos 120 anos, no Monte Nebo, na terra de Moabe, avistando a terra prometida que é lhe mostrada por Deus à distância, que reafirma o juramento que tinha feito 500 anos antes a Abraão. Vamos ver Deuteronômio 34, 4 a 7. Disse-lhe o Senhor, esta é a terra que sob juramento prometia a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, à tua descendência eu a darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bate-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés, na idade de 120 anos, quando morreu, não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Essa, digamos, é uma rapidíssimo apanhado desse monstro, desse gigante homem de Deus, chamado Moisés. Um pouquinho da personalidade de Moisés. Quando o povo constrói o bezerro de ouro, durante o êxodo, o povo se rebelou contra Deus, contra Arão, contra Moisés, muitas vezes. Muitas vezes. A gente brinca assim, olha, Senhor, vocês vão ver o povinho que eu vou pôr aqui. Bom, o povinho de Israel era realmente alguma coisa especial, porque tendo vivido perto de Deus e recebido todos os sinais e todas as intervenções que Deus teve sobre a vida do povo de Israel, o povo se rebelava continuamente. Ou seja, o povinho complicado. Pois é, Moisés estava no Sinai para receber as tábuas da lei, permaneceu lá por muito tempo. E o povo, olha, esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. Então, Arão, façam deuses que possamos seguir. Deus tinha acabado de dar as tábuas da lei para Moisés, dizendo, não terás outros deuses antes de mim, não fará imagem alguma debaixo do céu. Eles fazem, sob a coordenação de Arão, vejam, pasmem, um bezerro de ouro e adoram o bezerro de ouro. Naquele momento, Deus, lá da sua visão onisciente, Moisés, o teu povo, o meu povo se corrompeu da pior maneira possível. Eu acabei de dizer para você, na tábua da lei, primeiro mandamento, não terá outros deuses diante de mim, pois eles estão adorando o bezerro de ouro. Eu vou acabar com esse povo. Deus ficou bravo. Imaginem Deus bravo. Vocês podem imaginar Deus bravo? Deus ficou bravo. Eu vou acabar com esse povo. O que Moisés faz? Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse, por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para matá-los nos montes, para consumi-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo.
Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu e toda a terra do que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência para que possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Queridos, o homem argumentava com Deus. Deus tinha acabado de tomar uma decisão e ele ousou argumentar com Deus. Deus, não faz isso. Muda de ideia. Que dirão de ti os egípcios? O cara tinha a estatura de se opor a uma decisão de Deus. Que tipo de homem é um homem que tem a ousadia de argumentar com Deus? Que tipo de homem é esse? A estatura desse homem é uma coisa absolutamente incomensurável. Que tipo de homem é um homem que ousa contestar uma decisão de Deus? Pois é, mas é desse homem que nós estamos falando. Moisés foi um predestinado e escolhido por Deus. Vejam lá, ele foi criado sob cultura egípcia na corte do faraó. Ele provavelmente veio a tomar conhecimento de que era hebreu muito tempo depois. Mas ele tinha gravado no coração a palavra de Deus. Ou seja, ele era um predestinado no sentido presbiteriano da palavra, escolhido desde o nascimento para ser quem foi. Ou seja, a palavra de Deus estava no seu coração desde o momento que nasceu. Deus se revelou a ele e lhe disse, inclusive, o seu nome pessoal. Pela primeira vez na Bíblia, Deus fala, olha, meu nome é Javé. Eu sou o que sou. Eu sou. Deus conversava com ele. Que homem era esse? Deus falava com ele e ele falava com Deus. E vejam, após objetar algumas vezes na sua pequenez, porque ele se reconhecia agora muito pequeno, ele entregou-se totalmente à autoridade de Deus e submeteu-se honestamente a essa soberania. Foi uma entrega total, plena, absoluta. Por toda a vida, ele foi um instrumento nas mãos de Deus para que se realizasse a vontade de Deus por intermédio dele. Ora, a minha pergunta pessoal nesse momento é: quem sou eu para falar de Moisés? Eu me senti envergonhado. Eu estou aqui conversando com vocês, usando tudo que eu posso de melhor, de dons, de talentos, mas eu me sinto envergonhado, profundamente envergonhado. Estudando para ministrar essa aula, eu me sentia assim, muito pequeno, imensamente pequeno, envergonhado. Quem sou eu para, em uma hora, veja, uma hora, na Igreja Presbiteriana Jardim Guanabara, em Campinas, perante 40, 50 pessoas, tentar resumir a estatura de Moisés e o que ele foi. Eu realmente só posso continuar pedindo permissão a vocês, na minha pequenez, para poder falar alguma coisa desse homem, extrair dele algum ensinamento. Existem 3, 6, 9, 10 lições que a gente pode tirar diretamente do homem Moisés, da vida de Moisés. A primeira, que nós devemos aproveitar as oportunidades que Deus nos oferece. Que aprendamos a sonhar com as coisas de Deus, mas que aceitemos a ser disciplinados, que aprendamos a encarar as nossas próprias limitações, que coloquemos e aceitemos as ordens de Deus acima de tudo. Que ao fazermos o trabalho de Deus, que a gente realmente espere frustrações. São momentos extremamente difíceis. O trabalho na igreja, o trabalho de Deus, traz muitas frustrações. Faça um serviço devotado. Tudo que você fizer em nome do Senhor, faça de maneira devotada. Não tente fazer tudo sozinho. Não negligencie nunca a oração e viva uma vida inteiramente fiel. Vamos conversar então um pouquinho sobre essas 10 lições
fechando a nossa aula. Primeiro, aproveitando as oportunidades que Deus nos coloca. Deus colocou Moisés, escravo por descendência, exatamente dentro do palácio do opressor do seu povo. Veja como Deus faz as coisas. Ele precisava de alguém, ele tinha escolhido alguém para liderar o povo de Israel para fora do Egito, para cumprir, então, o vaticínio e o propósito de Deus, mas este homem precisa ser preparado de uma maneira diferente. E ele simplesmente coloca Moisés por 40 anos na corte do faraó, sendo educado pela filha do faraó, possivelmente a poderosa Hatshepsut. Muito bem. Em Atos 7:22 a gente vê exatamente isso. Atos 7:22. Alguém podia ler? Moisés foi educado em toda a ciência do Egito, era poderoso em palavras e obras. Moisés era poderoso em palavras e obras, ou seja, esse homem criado no Egito se tornou realmente uma pessoa diferenciada. Vejam que Deus, os grandes líderes, por exemplo, o Novo Testamento, na sua maior parte doutrinária, foi escrito por Paulo. Não pegou qualquer um. Paulo era um doutor da lei. Ou seja, contrariando os nossos companheiros, congregação cristã, que dizem que pastor não precisa estudar, que aliás não pode fazer, só tem que falar aquilo que vem do Espírito no momento, sem nenhum preparo doutrinário. Deus não faz assim. Na hora de escolher Moisés, ele pegou uma pessoa, colocou na corte do faraó por 40 anos para ser educado e se tornar alguém com pleno conhecimento, tanto da cultura israelita como da cultura egípcia. Paulo também era uma pessoa extremamente preparada para o trabalho que fez. Deus realmente procura e capacita as pessoas certas para fazer as coisas. E nós temos que perceber que Deus cria as oportunidades para que a gente seja edificado, construído, forjado de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, nunca jogar pela janela as oportunidades. Segunda lição que Moisés nos dá. Importa sonhar. Moisés, na sua juventude, nos arroubos de juventude, quando ele se descobriu hebreu, não, eu vou ser aquele que vai liderar este povo para Canaã, eu vou libertar o povo em toda a sua arrogância. Ele sonhava, ele era um sonhador. Moisés se via como um libertador do seu povo. Quando ele matou o capataz egípcio, ele pensou que os seus irmãos compreenderiam a sua liderança como libertador, mas os irmãos não compreenderam nada porque aquilo vinha da vontade pessoal do próprio Moisés. Vamos ler Atos 7, 23, 29. Atos 7, 23. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que os seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizeste ontem com o egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Ou seja, na juventude Moisés sonhou e Deus quebrou a sua cerviz a partir desse exato momento. Ou seja, quem te colocou como juiz sobre nós? Ele sonhava, mas ele não estava capacitado ainda para o momento que Deus tinha escolhido e não o que ele tinha escolhido. Terceira grande lição, que aceitemos a disciplina do Senhor. Moisés tentou fazer a vontade de Deus pelas próprias mãos. Deus o disciplinou após 40 anos no exílio como pastor em Midian. Aos 80 anos, ele tinha se tornado absolutamente consciente da sua pequenez. E então o Senhor o teve pronto para a grande missão. Foram 40 anos de forja de um caráter para o líder que ele haveria de ser. A lição que nós tiramos disso, e é sempre repetida, reiteradamente repetida na Bíblia.
Deus quebra os orgulhosos e altivos. Somente quando nós nos reconhecemos como um João Ninguém, é que nós nos tornamos alguém que Deus pode usar. Essa é uma lição profunda, muito dura. Deus nos quebra e só pode nos usar depois que de fato nós nos despimos do nosso egocentrismo, da nossa sensação de que podemos fazer as coisas pelos nossos próprios recursos, ou seja, focados em nós mesmos, nas nossas capacidades, esquecendo de que tudo que nós somos foi Deus que fez. Deus não pode usar o orgulho, Deus não pode usar a arrogância, Deus precisa dos humildes. Negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e vem após mim. Quarta lição. Encare as suas próprias limitações. Moisés, 40 anos sendo forjado no deserto, ele se tornara consciente das suas limitações. A ponto de cair da panela no fogo. Agora ele era o oposto do que tinha sido na juventude. Na juventude, arrogante, orgulhoso, eu posso, eu faço, eu aconteço. Agora não. Ele era um João Ninguém com a consciência de que era muito pequenininho. Moisés fazia assim: quem sou eu? Deus fala para ele: Moisés, eu te escolhi para tirar o povo do Egito. E ele objeta: quem sou eu, Senhor, para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Êxodo 3:11. Outra objeção de Moisés perante Deus. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o nome desse Deus? Que lhes direi? Ele deve ter se pensado assim: bom, eu vou chegar lá com meus 80 anos aqui, pastor de ovelhas. Ninguém mais vai se lembrar de que eu fui príncipe do Egito. Aliás, passados 40 anos, as pessoas que eu conheci já não existem mais. E eu simplesmente vou chegar lá, um esmulambado. O Senhor me mandou liderar vocês para fora da terra do Egito. Quem é esse Deus que te mandou falar isso? Obviamente que o povo ia perguntar isso. Essa foi outra objeção que Moisés colocou perante Deus. Olha, quem é esse Deus? Eu vou ter que dizer para eles quem é esse Deus, e o que eu disser, eles vão ter que reconhecer que é o Deus deles. O Deus que se revelou a Abraão, Isaac e Jacó, eu vou ter que dizer quem é. Foi aí que Deus disse o nome dele, verdadeiramente, para Moisés. A terceira objeção que Moisés coloca perante Deus. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu pessoalmente. Que negócio é esse de sarça? Isso aí foi lá uma emanação. Você está no território da Arábia Saudita, ali tem petróleo saindo para todo lado, tem gás. Então, ali emanou de um poço de gás em torno de uma sarça, um gás muito leve, que se incandesceu e você está achando que Deus te apareceu. Você é um... Quem é? Não apareceu coisa nenhuma. O povo provavelmente vai achar que não apareceu coisa nenhuma. Essa é outra objeção que Moisés coloca perante Deus, no capítulo 4, versículo 1 de Êxodo. E mais uma. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, Senhor, eu não sei falar, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo. Pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. Isso está em Êxodo 4:10. Ou seja, 4 objeções. Quando Deus chama Moisés, não, Senhor, manda outro. Eu não tenho capacidade para isso. Outra lição que vem diretamente disso. Aceite. Não apenas aceite, mas cumpra as ordens de Deus. Para cada objeção de Moisés, Deus tinha uma promessa. Deus retrucava diretamente.
você vai liderar meu povo fora da terra do Egito. Mas quem sou eu? Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus retruca. Eu te enviarei e vai acontecer isso. E com mão extremamente poderosa, através de 10 pragas terríveis, finalmente Deus tirou o povo de Israel do Egito. E não só isso, quando o povo se vê finalmente acuado perante o Mar Vermelho, não tem como atravessar, agora nós vamos morrer todo mundo aqui, você desgraçado nos tirou do Egito para morrermos aqui, melhor seria se a gente tivesse continuado na servidão, pelo menos lá estava vivo. Deus abre o Mar Vermelho, eles passam a pé enxuto, e quando o exército de Faraó entra no mar enxuto, Deus fecha as águas e simplesmente extermina com a força militar dos egípcios numa penada. Ou seja, eu vou fazer isso através de você. A outra promessa de Deus. Qual é o teu nome? Para que te reconheçam. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Eu sou quer dizer a existência. Eu sempre fui, eu sempre serei o eterno. Eu sou. Mais que isso. Eles não vão acreditar em mim, que o Senhor apareceu para mim na sarça ardente. Perguntou-lhe o Senhor, o que é isso que você tem na mão? Um bordão, um cajado. Lança-o na terra. E Moisés lançou o bordão na terra e o bordão virou uma serpente. Qual era o significado verdadeiro disso? No Egito, a serpente era vista como um animal terrivelmente assustador. Era também um símbolo de poder extraordinário. Tanto que, se vocês observarem, as máscaras mortuárias, sobretudo de Tutancâmon, tem sempre uma cobrinha aqui. Essa cobrinha era a representação do símbolo do poder supremo do faraó. Ou seja, a cobra era simbolicamente utilizado como um símbolo de poder absolutamente extraordinário. Ou seja, Deus usou a figura da cobra exatamente porque a cobra tinha um significado de poder supremo no Egito. Então, se você fizer isso, o bordão vai virar serpente, o povo vai acreditar que isso eu apareci para você sim. Deus apareceu para você, porque ninguém pode transformar um bordão numa serpente, o animal mais poderoso do Egito, se eu não tivesse aparecido para você. E finalmente, Deus, eu sou pesado de boca, pesado de língua, não sei falar, não sei eloquente. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que tu has de falar. Um pouquinho antes, Deus fala, quem criou a tua boca? Quem te ensinou a falar? Fui eu. Portanto, eu vou pôr na tua boca aquilo que você te fala. Agora você está com preguiça? Não quer? Tá bom. Então, o teu irmão, Arão, está vindo te procurar no deserto e ele vai ser o teu arauto, já que você é pesado de língua. Quinta lição. No trabalho de Deus, a gente deve esperar frustrações. Vejam, Moisés sabia que ia enfrentar um desafio tremendo. O faraó não ia libertar o povo facilmente. Então, no trabalho, sobretudo no trabalho, na igreja, no trabalho a gente sempre tem frustrações, não tem? Mas no trabalho profissional, como centuriões, a gente tem autoridade e as pessoas são sujeitas à autoridade. Você tem o direito de mandar o cara fazer. E se o cara não fizer, você muito educadamente procura que ele faça por outros meios, ou se não, você manda embora, tá certo? Você tem autoridade, você faz. Agora, no trabalho da igreja não é assim. Eu posso dizer para vocês, eu tinha uma posição de autoridade como superintendente do banco
no começo dos anos 90, e nesse momento eu fui eleito presidente do coral. Era impressionantemente mais fácil ser superintendente do banco do que ser presidente do coral. Muito mais fácil. Por quê? Porque como superintendente do banco, eu tinha o galão e o poder para determinar, faça, não faça, assim não quero, melhor é assim. Eu nunca fui muito mandão. Fui no começo, no tempo que Moisés era arrogante, eu também fui. No começo da minha vida eu era um bicho. Eu era visto assim como um carrasquinho, tá certo? Um Hitlerzinho. Depois de que me tornei crente, mais velho, eu passei a lidar com as pessoas através de sugerir as coisas, conduzir, estabelecer objetivos, permitir que as pessoas vão, mas sempre tinha o galão. Se não saísse, aí saía. Mas como presidente do coral, não saía. Era duro, pessoal. Eu chegava na minha casa, deitava na cama domingo à noite, depois de um dia na igreja, tendo cuidado de toda a parte administrativa do coral. E às vezes eu passava a noite sem dormir, angustiado, porque as coisas não aconteciam. Era terrível. Ou seja, o trabalho na igreja não é uma coisa fácil. O trabalho voluntário nunca é uma coisa fácil. Todo ministério experimenta frustrações, nenhum caminho que Deus nos peça para caminhar será sempre tranquilo. Suportar as frustrações e sempre que elas surgem, voltar-se para Deus. Vejam, isso tem a ver com o trabalho devoto. Eu estou fazendo trabalho para Deus. Por isso eu continuo. O dia que Deus não quiser mais, Ele me tira. Ele me tira. O homem Moisés vivia sob intensa pressão do povo. Ser líder, pessoal, implica em carregar fardos reais e muito pesados. Vamos ver alguns textos da Bíblia. Êxodo 14, 11 e 12. Êxodo 14, 14 e 11. Disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Isso é o povo de Israel esbravejando contra Moisés. O líder sob pressão. 16, 2. Êxodo 16, 2. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. O povo murmurava contra Moisés e Arão, aqueles que tinham tirado e libertado o povo da servidão no Egito. Assim é o povinho. 17, 4. Êxodo 17, 4. Então clamou Moisés ao Senhor. Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. O povo ameaçava apedrejar Moisés. Vejam a reação de povo contra o seu líder. Pessoal, ser líder é uma coisa extremamente difícil. A liderança exige um trabalho totalmente devotado. Totalmente devotado. Eu tenho convivido com pessoas extremamente poderosas, capitães de empresas de grande porte. Eu nunca quis isso para mim. Ser o líder supremo, por exemplo, de uma organização como a que eu trabalhei, o Banco Itaú, o Setúbal. A devoção dele é 24 horas por dia, é um escravo total do trabalho. Mas é assim que tem que ser, porque senão você não conduz. Senão você não consegue liderar. Isso vale para a vida profissional nossa. Vale para o trabalho na igreja, para tudo que fizermos. Lembrem sempre, tudo que fazemos, fazemos para a glória de Deus. Não tente fazer tudo sozinho. A arrogância da juventude de achar que tudo pode e faz sozinho, não dá. Deus ensinou que Moisés deveria fazer-se auxiliar por outros. Em Êxodo 17, 5, Deus fala exatamente assim. Não faça sozinho.
Olha, Êxodo 17, 5. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão que feriste o rio e vai. Não vai sozinho. Leva consigo alguns dos anciãos de Israel. Outro trecho extremamente interessante para mostrar isso, Êxodo 18, 13 a 20. Esse envolve a figura de Jetro. Jetro era um sacerdote e já quando Moisés liderava o povo de Israel pelo Sinai, Jetro, o sogro de Moisés, vai encontrá-lo no deserto e acontece a seguinte passagem. No dia seguinte assentou-se Moisés para julgar o povo e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até o pôr do sol. Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Lembra do Moisés jovem? Quem te colocou como juiz perante nós? Agora ele tinha a autoridade de Deus. Agora era a proposta de Deus que ele fosse o juiz. Muito bem. O sogro de Moisés, porém, lhe disse. Devia ser bem velho o sogro de Moisés, porque se Moisés já tinha uns 100 anos por aí, não é bom o que fazes, sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não pode fazer, sozinho você não pode fazer. Ouve, pois, as minhas palavras e eu te aconselharei, Deus seja contigo, representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Ou seja, o próprio Jetro, o sogro de Moisés, olha, delega, porque não dá para fazer sozinho. Também na igreja a delegação é um princípio fundamental. Nunca negligencie a oração. O povo se cansou de esperar o retorno de Moisés, que subira ao Sinai para receber as tábuas da lei de Deus e fez para si um bezerro de ouro para adorar. A ira de Deus se acendeu contra o povo e Moisés orou, intercedeu pelo povo em oração. É aquele trecho que eu já li para vocês logo no começo. A oração de Moisés intercedendo pelo povo, pedindo a Deus que não matasse o povo. Viva uma vida fiel. Muitas vezes pareceu que Moisés fracassou. Muitas vezes na descrição da vida de Moisés, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, muitas vezes apareceu que Moisés errou, fracassou. Mas há limites claros para a responsabilidade dos líderes. Esses limites são colocados pela liberdade que o próprio Deus nos dá a todos. Ou seja, nós temos plena liberdade para nos aproximarmos de Deus ou para nos afastarmos de Deus. E assim a gente vê na vida de Moisés. Moisés recebeu um grande elogio. Isso está em Hebreus 3, 2, um dos versículos que eu coloquei como fonte. O qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. O que o Novo Testamento destaca aqui não são as coisas que Moisés fez, mas a sua fidelidade, que no caso era comparada à de Jesus. E essa fidelidade é o que realmente importa para nós. Porque é isso que importa para Deus. Que sejamos fiéis e que aprendamos da sua palavra todos os seus estatutos, a sua vontade, dando-nos liberdade, sim, para aceitarmos ou não, para estarmos perto dele ou não. Ok, pessoal? Então essa é a nossa lição do dia de hoje. É um vulto muito grande, provavelmente precisaríamos de semanas e semanas para estudar um pedacinho a mais do homem Moisés, mas isso é o que deu para fazer numa hora. Vamos orar. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Nós nos colocamos aos teus pés, Senhor, porque tu nos permitiste estudar um pouquinho mais da tua santa palavra.
possamos extrair dessas lições que nos foram transmitidas ensinamentos que possam mudar um pouco mais a nossa cerviz. Senhor, ensina-nos de todas as maneiras e, sobretudo, coloca no nosso coração o desejo de aprender mais de Ti, devotamente, fielmente, passando por cima de todas as frustrações, para que possamos ser todos nós obreiros que entreguemos a Ti alguma coisa que seja minimamente aceitável. Te pedimos agora, leva os Teus filhos às suas casas em segurança e que eles tenham um bom e agradável domingo. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor.